Olá, bom dia para mais uma live. Eu e a Andresa do livro Respire e Conte até 10. Hoje o tema do livro é Antes de Partir. O que será que o autor vai trazer para nós, né? Enquanto a Andresa não entra, que tal você convidar suas amigas, as pessoas, enfim, e participar? Sempre alguém tem coisas para contribuir, né? Não é só eu ou ela para contribuir, mas todas vocês, ou você também, homem que entra na nossa live, participa. E o livro está chegando quase no finalzinho, já estou ficando com saudades para a gente ler, né, esse livro. Vamos ver qual o livro. Eu e a Andressa já estamos pensando no próximo ano, qual livro que a gente vai ler, porque é sempre uma troca, né, gente? Enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu estou mandando os aviõezinhos para a gente poder convidar mais pessoas a participarem aqui com a gente. Então, faço esse convite para vocês participarem, contribuírem também, porque é sempre uma troca, né? Não é só eu e a Andresa passando o nosso conhecimento, a nossa visão de site terapêutico, mas é vocês também com a experiência de vocês, né? Ó, minha tia Ana Maria entrando aqui, que coisa boa ver você aqui na minha live. Cadê a Andresa para a gente já começar? Esse capítulo traz muita coisinha interessante para gente. Oi, Andresa. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje o dia amanheceu corrido, né? Eu acabei de chegar da rua, desde as 6h30 na rua, mas estamos aqui pontualmente para compartilhar com quem entrar, né, na nossa live. Você Sim, estava te ouvindo, eu estava só ajustando aqui o som do fone, ele sempre, quando entra, ele parece que não conecta, aí eu preciso, aí dá uma travadinha, mas eu te escuto sim. Ah, que bom, que bom. Então, hoje o tema é Antes de Partir, um tema interessante, né? Muito interessante, muito oportuno, né? Eu acho que nos dias de hoje, não todo mundo, obviamente, mas nós damos muito mais valor à nossa dor do que à nossa vida, né? Sobre a evolução do ser humano, a gente normalmente não para se questionar o porquê estamos aqui, né? Então hoje nós vamos falar desse momento onde eu vou ter que deixar tudo isso aqui para seguir, né, com a nossa condição espiritual, né? E que eu, pelo menos, acredito que o espírito não morre. Então, essa passagem aqui que nós estamos, né? O que nós estamos fazendo? E aí a gente vai primeiro trazer o que o autor quer nos ensinar, né? Essa ajuda que ele traz, que eu achei bem oportuna. E aí depois a gente conversa um pouquinho mais sobre esse momento, né? Da partida. É isso aí. Bora começar, então? Bora. Olha os Zeus participando. Meu Deus, quer sempre participar. Não sabe se fica na janela, se fica no sofá, mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui, que eu me perdi. Então, o autor, ele começa assim. Uma vez assisti a um filme cujo título era Antes de Partir. Contava a história de dois homens, um muito rico e o outro muito pobre, que descobriram ao mesmo tempo que tinham uma doença incurável. Como ambos teriam apenas 6 meses de vida, decidiram sair pelo mundo realizando os seus sonhos, antes que a morte chegasse. Um excelente filme, ele recomenda. Ninguém sabe o dia em que vai morrer e, francamente, acredito que se tivesse este poder, não iríamos querer saber essa data.
Neste sentido, o antes seria muito mais angustiante do que a morte em si. A expectativa negativa que se criaria em torno da partida possivelmente enlouqueceria a muitos. No entanto, vez ou outra deveríamos parar e pensar na possibilidade do dia que estamos vivendo ser o último. Parece algo um tanto mórbido pensar nessas coisas, mas a verdade é que as coisas, o morrer, acontecem todos os dias com milhares de pessoas. E se você descobrisse que tem apenas 6 meses de vida? Como no caso dos 2 personagens do filme. Com todo respeito a você, permita-me externar uma experiência pessoal no campo do espírito imortal. Como sei que o espírito não morre, por algumas vezes tive a oportunidade de travar diálogos com os chamados mortos. Interessantes é que as reclamações, as angústias externadas por aqueles que já não têm mais um corpo são similares. Vamos parar um pouquinho? Eu só queria fazer o adendo, né, que esse livro que nós trazemos, ele é de um psicanalista espírita. Então, ele acredita, independente da religião de cada um, que existe uma reencarnação, que existe uma comunicação entre os espíritos que daqui já partiram, né? Então, por isso que ele traz esse diálogo, né, com os chamados mortos. Então, sem puxar a sardinha de religião, o intuito da live não é trazer ninguém para a religião, mas para uma consciência, né? Uma consciência do que pode acontecer quando chegarmos lá, porque acho que ninguém nunca para pensar nisso, né? Então, vamos nos atentar aí ao que o sentido, né, do que isso nos traz, e não no sentido da religiosidade. Sim, é importante. E aí eu vou só falar um pouquinho, depois eu te dou a palavra de novo, porque eu tomei a palavra, né? Quando ele fala, né, sobre se você soubesse a data da sua morte, eu queria trazer também, né, que muitas vezes a gente não sabe a data da morte, mas esse tipo de pensamento nós, infelizmente, temos quando estamos com uma doença grave. Né? Ou no caso de um câncer, que você não sabe se vai sobreviver, se você vai superar, se você vai ter uma cura. Então, quando você tem uma doença, muito provavelmente você tem uma dor instalada emocional muito forte. E aí, nesse sentido, como você não sabe qual será o seu último dia, então você, por muitas vezes, acontece o despertar. Primeiro vem todos aqueles processos, né? Porque acontece um luto interno. Pelo menos a minha experiência foi dessa forma, né? Passar por um luto de uma pessoa que eu era, para me transformar na pessoa que eu sou hoje. Só que, como todas as dores e todos os lutos, eu tive meus momentos de revolta, meus momentos de não aceitação, né? O meu momento de depressão. Para depois eu olhar para esse momento que o autor traz aqui. E se eu não tivesse mais tempo de vida? Eu ia continuar lutando, brigando, me chateando, né? Ou eu queria chegar do lado de lá, eu também acredito em uma vida pós-morte, eu queria chegar do lado de lá aonde? Em qual densidade? Com quem? Com quem eu gostaria que a minha energia estivesse próxima, né? Quem que eu gostaria que estivesse ali me acolhendo com todas as minhas dores. Só que quem fica também sente dor. Então, o que eu gostaria de dizer para quem fica? Que é o que o autor trouxe muito claramente aqui, né? O que eu gostaria com quem eu gostaria de fazer minhas pazes, né? Com quem que eu gostaria de baixar minha guarda e falar, eu errei. Então, nesse momento, não só da doença, mas se você soubesse que você só tem 6 meses de vida, o que é que você faria, né? O que você poderia colocar nesse lugar ao invés de
Se você tem essa oportunidade, ao invés de trazer o sofrimento, trazer soluções. A gente, vamos pensar aqui, né? Infelizmente, é nesses momentos que a gente tenta reconciliar, tenta fazer as pazes, não só com nós mesmos, né? Mas com o próximo. E, infelizmente, às vezes, na grande maioria das vezes, é o que acontece, né? E o autor traz essa questão de: será que a gente precisa esperar esse momento chegar para a gente poder fazer as pazes com nós mesmos? Sim. Será que a vida não pode se tornar mais leve, mais tranquila antes, mesmo que a gente vá morrer lá na frente, né? Para que esperar este momento, né, de reconciliar? A gente estuda muito a questão da metafísica, da saúde, né, da psicossomática, que as nossas doenças são causas, às vezes, de pensamentos, né, sentimentos que a gente vai nutrindo ao longo da vida. E será que nós precisamos esperar a doença bater na porta, né, bater no seu corpo físico para a gente olhar para isso? Né? A gente precisa se incomodar antes para tentar trazer essa leveza. E é o que a gente tenta fazer, né, Andresa, no site terapêutico, as pessoas em sofrimento, seja no relacionamento íntimo, seja por conta de uma doença ou de família, enfim, tem vários aspectos, a gente tentar trazer essa leveza para que a gente não espere a morte bater na porta, seja de um ente querido ou seja de nós mesmos, né? A gente se reconciliar, a gente deixar esse orgulho de lado. Deixa eu botar aqui no Vibra. Deixar esse orgulho de lado, o nosso ego, e fazer as pazes, né, com o próximo, com você mesmo, né? Acho que Sim. independente de quem acredita ou não, né, que o espírito é eterno, que existe vida após a morte, mas a gente estar em paz com nós mesmos, né, ao longo da vida, não esperar a Sim. morte bater na porta, né? Né? E aí eu traria aquela frase, né? Podemos fazer pelo amor ou pelo ardor. Né? E acho que quando a gente traz consciência, né, o autoconhecimento, a consciência de que nós somos só uma fagulha, né? Estamos aqui por uma passagem e por algumas questões, alguns precisamos atingir alguns objetivos, principalmente com a nossa família, né? Que eu acho que ali é onde que estão nossos maiores desafios, né? Como são com os nossos familiares. Nossa família é dentro de casa, nossos familiares. Então, com tudo isso, será que eu preciso esperar a dor ao invés de baixar um pouco o meu ego, como você trouxe, né? Baixar um pouco e realmente falar, poxa, eu posso ter errado. E por mais que eu não errei, eu quero ter paz, eu não quero ter a guerra instalada na minha vida. Então, aonde que eu posso ceder, né? Até onde eu posso ceder, porque se eu cedo, se ninguém baixa a bandeira, então fica todo mundo em guerra, né? Então, se eu posso ceder, aonde que eu posso ceder? Porque a outra pessoa também se sensibiliza. E se ela não se sensibilizar, é o processo dela, de dor dela. Né? E não quer dizer de você, quer dizer sobre ela. Tem aquela frase, né? Você quer ter razão ou quer ter paz, né? E Exatamente. cada um tem o seu ego, cada um tem a sua forma de pensar, mas será que não dá para a gente conviver harmoniosamente com todo mundo, sem essa briga, sem esse rancor que nos faz adoecer, né? Quando a gente tem muita mágoa dentro da gente, a gente adoece, né? E o corpo responde para a gente poder despertar, né? Então, Com toda certeza. a gente não esperar a doença bater na porta, não só nossa, como do outro, né? Do nosso ente querido, Sim. de alguém querido, porque é algo que faz a gente
eu digo que a doença nos acomete para a gente poder despertar, né? Despertar para algo que a gente precisa olhar, né? Isso, com certeza. Vamos seguir aqui. Aí ele fala, né, o autor continua, ouço quase sempre os mesmos desabafos. Por que não sorrir mais? Meu Deus, eu devia ter dito que a amava. Não poderei mais realizar aquele sonho. Por que não fiquei mais com a minha família? Ah, se eu pudesse voltar. Ah, se eu tivesse um pouco mais de tempo, faria diferente. Se eu soubesse que morreria tão cedo, faria diferente. É engraçado, né? Essas frases a gente vive escutando, né? Deixa eu dar aqui bom dia para Carla, para Paula, para Alessandra que entrou. Sejam bem-vindas. Participem, mandem perguntas, comentem, que sempre agrega, né? A gente está falando aqui antes de partir ou depois que partiu, por que não a gente falar aquilo que a gente gostaria de ter falado, né? A gente não precisa esperar a morte para poder tomar ações, porque eu vejo muito que as pessoas esperam o outro tomar a ação. Será que não é melhor a gente ficar com consciência tranquila e tomar ação, de falar para os outros o quanto nós amamos, o quanto nós sentimos algo pelo outro, né? E depois a gente se arrepende de não ter falado, não ter tido oportunidades, né? Sim. Eu vou até trazer um caso de um atendimento que eu fiz de baralho terapêutico, né? Onde nós fomos tentar entender qual que era a dor dessa pessoa. E, assim, foi muito profunda a leitura e me tocou bastante, porque a dor dói, né? Não adianta a gente querer trazer aqui que, porque você vai perdoar, você tem 6 meses de vida. Eu sei que tem coisas que são muito profundas, e me tocou muito pela dor, pela intensidade da dor que essa pessoa está passando nesse momento, né? Só que algo que ela falou que me marcou muito e que aí foi um estalo que deu, que eu falei, para nesse lugar, a gente precisa olhar isso. Que é ela dizer que ela é um fracasso. Que ela vive a vida dela cheia de fracassos. E quando eu fui questionar, mas por que você sente esse fracasso e se cobra tanto por não fracassar? Que a questão dela, eu não posso fracassar com a minha filha. E aí quando ela falou isso, eu falei, tem alguma coisa aí da criança interior dela que a gente sempre traz, que começa ali, né? Então são questões que ela ouviu, que eu não nasci na hora certa, eu não queria ter esse filho. Então ela já traz ali uma frustração da mãe. Depois ela vai crescendo, ela ouve que ela não queria ter tido uma filha mulher, que ela queria ter tido um filho homem. Então, mais uma vez, ela se sente inadequada. E aí você vai construindo uma vida se sentindo fora do lugar. Nasci na hora errada, da pessoa é errada, então eu sou errada, então eu não existo e eu sou um fracasso. E aí essa dor desse fracasso está indo para todas as áreas da vida. Gente, foi um atendimento assim que eu queria pegar ela no colo e ninar essa criança, de tanta dor que eu percebi que ela internamente sente. Então, eu queria trazer isso como trazendo esse adendo aqui, né, dessa abordagem do livro hoje. E se eu partisse daqui 6 meses, como que eu poderia mudar essa situação? Porque essa dor que ela sente é exatamente o desafio de vida dela. Ela não se sentir esse fracasso. Aí a gente vai olhar para vários lugares. Será que você não está sendo uma pessoa missionária nessa família para ensinar a essa mãe que não existe fracasso? Que eu sou perfeita do jeito que eu tenho que ser. Eu vim manifestar exatamente essa frustração na minha mãe. Mas isso não quer dizer que eu tenho que carregar essa frustração para a minha vida. Esse peso não é dela, esse peso é da mãe dela. Não sei se eu estou me fazendo
se está fazendo sentido, né? Mas se eu tivesse no lugar dessa pessoa, com o entendimento que eu tenho hoje, obviamente que eu não posso cobrar isso dela, mas eu posso trazer a experiência para quem está ouvindo aqui. Se eu tivesse 6 meses de vida e eu tivesse uma dor que me rasga a alma, que não me permite seguir em frente, então eu traria essa dor como força. Se esse é o meu aprendizado, é o meu desafio, então eu preciso entender até onde isso é meu e até onde isso é dela. Qual é o meu lugar nessa dor? Qual é o meu lugar nessa família? Qual é a minha missão? Porque até na dor a gente está aqui agindo em prol da evolução do todo. Então, assim, eu quis trazer esse exemplo, mas existem vários exemplos, né? Como eu já coloquei no da doença, né, Rê? Quando a gente tem uma doença e você não sabe se vai sobreviver, você fica, e agora? Eu mato ou eu abafo? Eu soco a cara ou eu aceito que eu errei também? Né? Então a gente fica dentro da gente é um turbilhão de emoção, mas tudo isso está acontecendo para que a gente olhe para essa dor, para que a gente olhe porque é que eu me coloquei nesse lugar, por que que eu sinto tudo isso? Será que tudo isso é meu? Ou eu consigo deixar um pouquinho dessa bagagem com quem é de direito, né? Porque se tudo não é meu, por que eu estou carregando isso? Andresa, eu acredito hoje, né, com todos os nossos estudos, com tudo que a gente vem lendo, né, do autoconhecimento, é que eu acho que a gente só tem uma coisa nesse mundo, que é tentar ser feliz, né? Amar a si mesmo, a gente poder aceitar como a gente veio, da família que a gente veio, os desafios. E se a gente trouxer mais leveza para tudo isso, mais autoconhecimento, a gente consegue superar, né, tudo que tem na vida. Eu acho que esse exemplo que você traz, né, ela assumiu, acho que uma dor ou uma expectativa da mãe dela ser assim ou assado, que não é dela e ela precisa olhar para isso. Como que eu posso me fazer sentir feliz? Né? Agradecer a mãe que deu a vida, né? O pai que deu a vida, mas ela tomar as rédeas da própria vida e ser feliz. Né? A gente tem muito essa, não sei se chama capacidade ou mediocridade de querer agradar o outro, quando Sim. na verdade a gente precisa agradar a nós mesmos, né? Para a gente não adoecer, para a gente não morrer em cima das expectativas do outro. Eu acho que essa é uma das grandes lições que Jesus deixou pra gente, né? Amar a si mesmo, né? Para poder amar o outro, ter compaixão pelo outro. Mas a gente não pode esquecer de nós. Mas fazer com consciência, deixar às vezes, né? A gente está fugindo um pouquinho do assunto, mas quando a gente fala em morrer, é deixar o orgulho, o ego de lado e ter a oportunidade para fazer as pazes consigo mesmo, fazer as pazes com o próximo, que eu acho que é um grande desafio da vida. Se Jesus perdoou todo mundo, sem querer falar de religião, né, que atire a primeira pedra quem não errou. Então ele foi capaz de perdoar todo mundo. Por que que nós não somos capazes de perdoar o outro e se perdoar pelos nossos próprios erros? Porque a gente está aqui evoluindo, né? Eu acho que esse é o grande desafio da gente evoluir com consciência, maturidade, para que quando chegar a hora da morte, seja do outro ou seja nós, a gente tem que olhar para trás e falar, pô, eu tenho consciência de que fiz certo, né? Eu fui uma pessoa correta, eu fiz as coisas boas, né? Bater no peito e não olhar e falar, puta, quanta besteira eu fiz, né?
Por que que eu não falei que eu amava aquela pessoa? Por que que eu não me entreguei? Por que que eu, né, não pedi desculpas? Eu acho que essa é a grande questão da Exatamente. nossa vida, né? Exatamente. E você bem trouxe, e acho que quando a gente fala Jesus, a gente está falando uma linguagem universal, né? Porque Jesus ele é um arquétipo e uma força que ela é universal, e ela tem uma simbologia, um significado que todo mundo reconhece em si, né? Então, quando você falou Jesus, já passou várias coisas na minha cabeça que eu queria falar aqui, independente da nossa religiosidade. Mas se Jesus, eu vejo um exemplo muito claro que, juntando com muito estudo, mais essa questão religiosa de Jesus, dessa força, né? Que a gente pode renascer em vida, né? Então, se a gente está se sentindo lá no chão, aquela pior pessoa, sem força, eu não sou um nada, eu sou zero à esquerda, mas eu preciso renascer para essa vida. É como se eu estivesse vivendo uma vida morta, né? É como se eu estivesse apagada para a vida, excluída dessa vida. E isso aconteceu comigo quando eu fui buscar autoconhecimento, porque parece que ali eu ouvi uma coisa que a nossa professora fala, que é, por que que você não pode renascer nesta vida? Eu falei, opa, mas tem alguma coisa aí que parece que é possível, né? E aquilo me chamou a atenção de uma forma que eu falei, como eu faço isso? Né? Eu quero renascer, porque parece que eu estou vivendo uma vida morta. Então, a sensação de que eu não estava presente na minha vida, ela era muito forte. E realmente eu não estava, né? Porque onde você vai olhando, você está um pouquinho mal, você deu alguns passinhos à frente, você olha para trás e você fala, caraca, eu estava desse jeito e eu não percebia. Porque muitas vezes a gente nem percebe. Mas ali estava tão insuportável algumas questões que aí quando eu ouvi isso, e ela trouxe juntando você renasce em vida e trouxe a força de Jesus, que Jesus aos 33 anos ele precisou morrer na cruz com punição, com dor, com tantas coisas que aconteceram naquele momento, com tantas injustiças. E aí depois de 3 dias ele ressuscita. E aí? Então, juntamos isso, só que, claro, né, que Jesus não ressuscitou com um corpo físico, mas nós estamos aqui tendo essa oportunidade de descobrir muitas coisas e renascer para a vida. Né? Problemas vamos ter? Sempre, tá? A gente não veio aqui passar só no prazer. Nós estamos no mundo de prova e expiação. Então, indo para o mundo de regeneração. Mas o intuito dessa nossa vida é aprendizado. Só que muitas vezes, para eu aprender, eu tenho que passar pela dor. Nem sempre vai ser só pelo amor. Né? Porque o nosso ego ainda é muito inflado, né? E isso é de todo mundo. Não é de quem está em dor, é de quem tem dor e de quem não tem. A gente todo momento está precisando equalizar essa balança do meu eu, né? Aonde eu me coloco, aonde eu me ponho, né? Isso é para todo mundo. Então, só que você ter consciência de que problemas eu vou ter, mas como eu lido com esses problemas é que faz a diferença do meu hoje. Pelo menos eu vejo dessa forma. Sim, sim. O Andresa Paula falou aqui, ó, parabéns por esse trabalho lindo nosso, né? Obrigada, Paula. A gente tenta trazer, né? Dividir um pouco do autoconhecimento. E a Leornelas fala assim, meninas, o que vocês sugerem como primeiro passo para começarmos esse processo de evolução, para nos livrarmos dessas mágoas e ou arrependimento? É se autoconhecer, né? É buscar o autoconhecimento. Como é que a gente pode buscar o autoconhecimento? A gente busca lendo, a gente busca se informando, a gente busca em terapias. Tem diversas terapias, né, que traz o entendimento das nossas dores, né, das nossas mágoas, porque a gente não precisa conviver com essas mágoas e os arrependimentos da vida. Então, eu acho que a gente procurar ajuda é essencial, colocar isso para fora, porque muitas vezes a gente nem sequer consegue colocar, que seja com uma amiga, que seja com o marido, mas eu acho que é buscar, né?
Eu e a Andresa, a Lê também, consteladora, eu sou consteladora, a gente trabalha numa metodologia terapêutica onde a gente tenta trazer, né, o que está bloqueando, as emoções que estão bloqueando para a vida fluir. A gente trabalha com a psicanálise, então tem várias ferramentas disponíveis, porque a gente está indo para uma nova era, né, Andresa? A gente fala que é um novo mundo. A gente está passando por muitas provas e expiações para que a gente entre numa nova era com mais consciência, né? Com mais entendimento sobre todos os nossos processos. E buscar esse autoconhecimento, ele é fundamental para a gente não somar no nosso corpo, né? Não morrer com antecipação e procurar não se arrepender daquilo que deixou de fazer ou ou fez por conta de expectativas do outro ou as suas próprias expectativas querendo agradar o outro, né? A gente está falando um pouco aqui de dependência emocional. Então, se reconhecer, se olhar e tentar entender a sua essência, tentar entender como você funciona através do autoconhecimento é fundamental para a gente trazer leveza, né? E não se arrepender. Sim. Eu queria complementar o que você trouxe, né, respondendo a Alessandra, como que a gente se livra dessas mágoas, né? Eu acho que o primeiro passo ali é aceitar o que eu sinto. Eu preciso entender o que eu sinto, se é mágoa que eu sinto, então eu preciso primeiro aceitar que eu sinto mágoa. E aceitar que eu me coloquei nesse lugar. Né? Então, porque está doendo em mim. Então, eu preciso, o primeiro passo é aceitar. É baixar as minhas guardas, as minhas resistências com essa dor e entender o que é o que eu sinto. Né? Porque o que é meu dói em mim. O que não é meu, eu preciso aprender a soltar. Mas aceitar, acho que a primeira coisa que a gente precisa, dentro de um processo de dor, é aceitar que eu sinto. Para depois eu ver como eu vou fazer para lidar com essa dor. Né? Até trazendo como um exemplo, é justamente isso que acontece. Muitas vezes a pessoa chega, porque o fulano, porque o ciclano, porque o beltrano, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu namorado, tal, tal, tal. Tá, mas tudo isso, tá todo mundo contra você. O que é que você sente quando todo mundo reage dessa mesma forma? Aí você vai percebendo que é em você essa dor. Então, quando você coloca a atenção em você, você consegue entender qual é a sua dor, o que é que você sente, né? Como você está reagindo. Acho que aí é o primeiro passo, ali, aceitação do que eu sou, do que eu sinto e por onde eu quero começar a mudar Sair essa do situação. vitimismo, né, Ali, como, ou Andresa, como você trouxe, porque muitas vezes a gente se coloca numa posição de pobre coitada, vítima, que todo mundo quer o meu mal, que todo mundo faz isso, faz aquilo. Mas a gente que trabalha com terapia energética, a gente sabe que a gente atrai aquilo que a gente vibra, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, aceitar o que está dentro de mim, a mágoa, o ressentimento, a raiva, a dor, e olhar para isso. Por que que eu estou tão magoada? Né? E ter a coragem de se autoconhecer, né? Por isso que a gente fala, o autoconhecimento é entender como a gente funciona, porque nem sempre você achar que o outro que não gosta de você, mas é você que está sentindo isso. Então ela é sua. Então reconhecer é fundamental, né? Reconhecer e aceitar, né? Que sou eu que estou demandando essa energia. E se eu estou sentindo isso, então isso está em mim. Então, como que eu mudo essa vibração? Como que eu vou olhar para isso? Porque falar para você, não vou
Eu não sou hipócrita de falar, você vai reconhecer, nós vamos tratar esse seu pedacinho e nunca mais você vai sentir. Mentira, você vai estar sempre sentindo. Mas a sua forma de reagir com essa questão vai ser muito diferente do que você está acostumada. Né? Acho que é bem isso. Ah, Lê, obrigada a você por essa pergunta. Participem mais, meninas. Trazem perguntas, porque sempre engrandece, né? Mas vamos lá, continuando. O autor... Ai, peraí. Fala assim, para esses, infelizmente, reclamar, protestar, já não adianta mais. Mas, e quanto a nós que ainda estamos vivos? Pense, se soubesse que iria morrer daqui a 3 meses, continuaria vivendo da mesma forma? Teria as mesmas atitudes? Façamos uma brincadeira séria. Imaginemos que vamos morrer daqui a 6 meses. O que faríamos nesse tempo? Inspirado pelo filme, eu proponho uma lista com 6 itens. Sei que essa proposta é um pouco inquietante, mas vale a pena pensar sobre o assunto. Então fica aí a dica da live. Liste. Se você soubesse que ia morrer daqui 6 meses, o que você faria como prioridade, né? Apesar de ser apenas uma brincadeira séria, não demore para realizar esses sonhos. Afinal, você não sabe quanto tempo viverá. Meu intuito neste capítulo é induzi-lo a uma revisão de valores. Mais cedo ou mais tarde, vamos morrer. Para que guardar tanto dinheiro? Para que se matar de trabalhar a ponto de descuidar-se da família? Se precisa somente do necessário para viver. E por que se achar mais importante do que os outros, se toda cova tem 7 palmos? Ele deixa isso como reflexão, né? E daí a gente pode levar para milhões de coisas, né? Eu acho que, primeiramente, a começar pelos valores. É engraçado que eu sempre trago no início, né, de uma terapia, de um novo assistido, um exercício sobre o que são os seus valores, né? Porque muita gente nem sabe o que são valores ou quais são os seus valores. E a gente identificar quais são os nossos valores para que a gente possa não passar por cima desses valores, para a gente não se arrepender lá na frente, né? Então, eu acho que isso é fundamental para a gente dar um start na nossa vida. Lista 3 a 5 valores que é importante e é inadmissível furar com esses valores. Porque quando a gente sabe exatamente quais são esses valores, a gente tenta não se trair com eles, né? Então, por exemplo, a verdade. Esse é um dos meus valores. Então, eu jamais vou arrumar desculpas, mentiras, mesmo que sejam pequenininhas, para o outro. Porque senão eu estou faltando com a minha verdade. E daí eu digo, se eu não estou sendo verdadeira comigo, como é que eu quero que o outro seja verdadeiro comigo? Né? Esse é um dos exemplos. Mas quais são os meus valores para a vida, que são... não dá para negociar. Então, eu acho que esse é um dos principais coisas que até o próprio autor traz para a gente avaliar, né? Quais são os meus valores e que não são negociáveis a custo nenhum. Né? Acho que esse é um deles. Você quer complementar alguma coisa, Andressa? Eu acho que você falou bem, né, sobre os valores, e nós temos realmente que repensar, porque muitas vezes quando estamos com o nosso orgulho machucado, né, quando nós estamos sentindo dor, né, no sentido da emoção, realmente eu não consigo mudar alguma situação e eu fico, sabe, batendo de frente, brigando com as pessoas. Então, nesse momento, nesse lugar, por que você não faz uma avaliação do que é valoroso para você?
Porque de repente a sua dor está acontecendo justamente porque você está infringindo algo que é valoroso para você, né? E aí eu trago essa sugestão também que o autor falou, o que que você, assim, pensando rápido, né? O que que você faria em 6 questões aqui? O que que você faria se você soubesse que você tem 6 meses de vida? É uma coisa por mês. O que que eu faria? Devagarzinho, qual seria essa construção, né? Do o que que eu consigo mudar hoje, né? Eu consigo ter mais amorosidade com aquelas pessoas com quem eu não tenho tanta afinidade, mas que eu preciso lidar. Eu consigo ceder e fazer os meus filhos mais felizes hoje do que daqui a 6 meses, quando eu não estarei mais aqui. Os meus sonhos, né, de profissão, o que que eu gostaria de fazer? Um salto de paraquedas, enfim, algo que você não se permite fazer porque você está preso no valor dinheiro, né? Como ele quis dizer aqui também, quando ele falou de valores aqui, logo em seguida ele colocou para que guardar tanto dinheiro? A gente não sabe se vai estar vivo aqui amanhã, então de repente eu estou lutando tanto para ter valores financeiros, mas se amanhã talvez eu nem esteja aqui para desfrutar, por que que eu vou ficar fixado nesse lugar? É errado eu buscar o dinheiro? Claro que não. É o dinheiro, felizmente ou não, nesse mundo, nessa matéria, nós precisamos, ele é uma moeda de troca, né? Pelo nosso esforço, nosso magnetismo. Então, eu preciso do dinheiro, é importante o dinheiro. Mas ele não pode ser o meu condutor. Ele não pode ser o combustível que age em mim para que eu viva plenamente, né? Então, eu não tenho dinheiro hoje, mas como que eu vou fazer para ter amanhã? Né? Eu não tenho o suficiente hoje, então como eu vou fazer para ter o suficiente? Porque é necessário. Mas não que isso tenha que ser algo que venha com punição, com briga, com discórdia, né? Então, a gente precisa ter um pouco de sabedoria nesse lugar também, porque nem tudo vai se resumir no meu descuidar, né? De mim, da minha família, do todo, para que eu tenha algo que de repente não faça sentido. É bem isso. Eu acho que, inclusive, falando em dinheiro, eu acho que o dinheiro tá aí, é abundante, né? A gente pode ter essa prosperidade, mas ela não pode ser a causa dos nossos sofrimentos, né? Que eu acho que a gente vê tanta família rica, mas infeliz, cheias de briga, cheias de mágoa. E daí as pessoas começando a adoecer com Alzheimer, né, com demência. É a forma como a gente vive, né? Trazendo um pouco da psicossomática. Então, eu acho que o dinheiro, como você bem falou, ele é um meio de troca, mas não pode ser o motivo da nossa infelicidade, né? Dinheiro compra, gente, felicidade. Dinheiro compra sonhos, mas a gente precisa olhar com cuidado, né? Como que a gente está, quantas pessoas se dedicam tanto a ganhar dinheiro e não usufrui, né? Não sabe usufruir com sabedoria esse valor. Porque a segurança, por exemplo, a segurança é um dos meus valores, Andressa. Então, ter uma reserva, ter um apartamento, né, uma casa para morar, tudo isso é valor, mas não pode ser algo que me faça destruir. E eu falo de sentimento ou mentalmente, né? Tem que ser uma coisa saudável de ter. Outra coisa que ele fala aqui, né? O quanto a gente trabalha e descuida da família, né? A gente sabe que no mundo capitalista que a gente vive hoje, a gente precisa trabalhar muito para garantir o nosso trabalho, garantir o nosso sustento. Mas o quanto isso está sendo saudável para a gente conseguir conviver, né? A gente vê aí, às vezes, tantos pais trabalhando horrores
e não consegue ter um diálogo com os filhos, não consegue usufruir daquele trabalho em paz, né? Então, a gente precisa olhar isso com muito carinho, né? A gente está entrando num novo mundo, numa nova era, onde a gente precisa ter o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, né? O equilíbrio da saúde. Dinheiro compra saúde? Não compra. Se você adquirir um câncer, né, que vai te matar, não há tratamento que possa te salvar. Mas o mental pode te salvar, né? A gente Exatamente. Exatamente. E aqui nessa listagem, né, vamos fazer uma lista de 6 coisas, né, que eu poderia fazer. Então, eu vou trocar, fazer uma proposta de troca aqui. Vamos colocar quais são os meus 6 arrependimentos na vida hoje, para eu começar a trabalhar em cima deles, né? Do que eu me arrependo que eu posso fazer diferente a partir de agora. Não para trazer culpa e punição, mas para ter consciência do que eu consigo fazer diferente agora. Né? Então, se eu me arrependi de não ter pedido perdão para alguém, então como eu vou fazer hoje para perdoar? Se eu não consigo perdoar algo na minha vida que aconteceu por uma culpa minha, por consequência de ação minha, então como eu vou fazer para que isso não aconteça mais a partir de agora? Então façam essa listagem, né, essas 6 coisas, né, para que a gente não chegue. Eu acredito que eu chego do lado de lá em espírito e consciência, né? Então para que eu não chegue lá dizendo, né, por que eu não sorri mais? Eu deveria ter feito isso ou aquilo, né? Por que eu não fiquei mais com a minha família? Por que eu não dei mais atenção aos meus filhos? Por que eu não agi a tempo, né? Por que eu não fiz a tempo tudo aquilo que estava na minha cabeça, mas que o meu coração ainda não permitia? Então é isso, né? Acho que se a gente soubesse que iria morrer, eu acho que iria mudar muita coisa. Então vamos tentar trazer essa consciência para agora, para que a gente faça diferente agora. A gente tenha essa oportunidade. Verdade. A Paula está aí falando quantos insights, como vocês ajudam a nos enxergarmos, né? Eu acho que é isso, Paula. É a gente, na vida e na correria do dia a dia, a gente não para pensar tudo aquilo que a gente está sofrendo, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E é tão importante a gente parar e se autoavaliar, né? Reconhecer, como a Andresa falou. Por que eu tô com raiva? Por que eu tô magoada? Por que eu tô arrependida? E não deixar, né? Tipo, deixa a vida me levar. É a gente que leva a vida, não é a barriga, né? Como a gente fala, né? Vou empurrando com a barriga. Mas é a gente parar e olhar mesmo. Poxa, por que eu tô chateada com a minha filha, com o meu marido? O que tá me magoando? Porque eles não me ajudam, isso, aquilo, né? A minha vida tá desorganizada. Gente, lembrando, tá tudo dentro de nós. Se a minha vida está desorganizada, é porque internamente eu estou desorganizada. Por que as pessoas estão me magoando tanto? Porque eu estou magoável. E por que eu estou magoável? Então, a gente precisa buscar esse autoconhecimento, né? Para a gente poder entender como nós funcionamos, aceitar as nossas condições, para poder ressignificar, olhando para os nossos valores, né? O que é importante na minha vida, que não é negociável. Então, a partir de agora, a gente precisa olhar, né, como que eu vou agir, né? Porque ninguém veio no mundo para magoar a gente, mas a gente que se magoa. É aquilo, né? E a gente, nas nossas orações, né? Na nossa pequenez, que nós somos tão pequenos perto desse universo, né? A gente está ali orando e pedindo, Senhor, me dá mais paciência, né? Senhor, me dá ferramentas para que eu aprenda a agir de tal forma
E aí, quando vem essa possibilidade, porque se você tem que testar sua paciência, vão vir situações de impaciência, né? Se você tem que lidar com a aceitação, com o apego, vão vir situações onde você vai exercitar essa questão da aceitar. Eu não aceito, tá? Mas então vai vir um monte de coisa que eu não aceito, porque eu preciso olhar para isso em mim, né? O apego, se você é uma pessoa apegada, vão vir situações onde você vai precisar desapegar de coisas, de pessoas, de situações, de sentimentos. Então, assim, tudo, gente, tudo está para o nosso aprendizado. Só que a nossa forma de olhar, a gente só olha como uma forma problema. Então, a gente precisa ajustar isso para uma forma solução. Porque quanto mais a gente nega, como eu falei antes, da aceitação, quanto mais eu nego que eu sinto, maior fica essa dor. E quanto antes eu olho aquilo com aceitação, com resignação, com o entendimento de que eu consigo, eu vou olhar para isso e eu quero mudar isso na minha vida, então você já começa a dar um primeiro passo e daí para frente as coisas vão se tornando cada vez mais fáceis de lidar, né? Não que não tenhamos mais esses desafios. Vamos ter, Sempre vamos. talvez você consiga ser uma referência, então você consegue. Então, Olha, não sei se falhou aqui, você falhou para mim. Tá congelada, Andresa. Não sei se sou eu ou se é você. Não tô quase escutando. tudo An- an- Olha, falhou aqui tudo para mim. Vocês estão escutando bem, Andresa? Ou é a internet minha? Para mim falhou bastante, Andresa. Mas espero que as meninas tenham, né? Todo mundo que entrou aqui, a Cris entrou agora, a Cris vai ficar gravado. Mas fica aí muita reflexão, né? Essa live trouxe bastante reflexão pra gente, né? De como estamos levando a vida. Então, olhem para isso com todo o nosso carinho. Vai ficar gravada a live para a gente refletir sobre a nossa vida, como que a gente pode levar a vida de uma forma mais leve, né? E não com tantos ressentimentos, esperando a morte chegar, né? Pra gente se arrepender. Ó, a Ale falou que falhou bastante as suas últimas palavras, Andresa. Mas já tá no finalzinho. Talvez que não era para deixar essa última mensagem, mas vai pode ficar ser, né? Vamos gravado para quem entrou acreditar. por último, quiser escutar. Tá bom? E semana que vem, ó, o capítulo 25 e o tema é o tamanho da nossa dor. Tem coisa aí bacana pra gente trazer. Tá bom? É isso. E nós vamos pular a semana, né, Rê? Semana que vem a gente não vai fazer, só daqui 15 dias, tá? Então, daqui 15 dias eu mando comunicado para vocês nas redes sociais, no WhatsApp, para vocês estarem aqui com a gente, porque o tema é bem importante, o tamanho da nossa vida, tá bom? Tá bom. Obrigada. Um beijo, muito obrigada. Obrigada Beijo. a todos que entraram. Obrigada a Lê, a Paula, que participou bastante, engrandece bastante a nossa live. Estejam sempre presentes, faz a diferença para É nós. isso aí. Um beijo. Ale, deixa eu só falar. Semana que vem, dia 26,
eu e a Alessandra Ornelas estaremos numa vivência no sábado. Vai ser uma vivência muito legal do cacau, muitas surpresas, de autoconhecimento e cura. Então, para quem quiser participar, tá no site da Lê Ornelas, ou se vocês quiserem, me chamem no particular para ver quem que, né, quiserem participar. Vai ser uma vivência presencial, tá? No sábado, o dia inteiro, dia 26. E quem quiser... Aonde que vai ser, Rê? Então, chama Casa Teté. É perto do aeroporto de Congonhas, é uma casa onde a gente... São 20 vagas, me parece que só tem mais 5 vagas. Então, vai ser um evento bem bacana. A Lê Ornelas fez ontem uma live explicando, né, do que a gente vai presenciar dentro dessa live. Então, se vocês quiserem, meninas, vem, vai ser muito bacana. Andresa tá convidada, venha participar com a gente, vai ser bem bacana. Tá bom? Um beijo, gente. Até a Até a próxima. próxima. Ai, Andresa, rapidinho, tem seu baralho. Quem quiser também, que a Andresa leia as cartas para vocês. Sim. Traga autoconhecimento. Continuo. Tá bom? Continuo fazendo baralho, tá 50% o valor, então aproveitem esse mês, tá bem. Ainda tenho alguns horários para a última semana de agosto. É isso aí. Agora vamos. Beijo, gente. Até daqui. Obrigada, Rê. Obrigada. Até. Tchau, tchau.